Semana que vem vamos baixar mais 3 decretos sobre armas e CAC. Arma é um direito de vocês. Arma evita que um governante de plantão queira ser ditador. Eu não tenho medo do povo armado, muito pelo contrário. Na verdade, foram 4 decretos e não 3, como o presidente Jair Bolsonaro disse que faria nesse discurso no último dia 4, em evento oficial na cidade de Cascavel, no Paraná. O Planalto ampliou a permissão para a posse e o porte de armas e flexibilizou o controle das munições, inclusive daquelas de grosso calibre. Tudo isso e muito mais por decreto, portanto, sem passar antes pelo Congresso Nacional. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do Partido Liberal, criticou numa rede social o presidente Jair Bolsonaro por ter editado decretos que flexibilizam o uso e a compra de armas de fogo no país. O deputado afirmou que mais grave do que o conteúdo dos decretos foi o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter invadido uma competência exclusiva do Congresso, responsável por tratar do assunto. No feriado de carnaval, que passou na praia em Santa Catarina, Bolsonaro voltou a defender as ações. Disse que o povo está vibrando. O seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, um dos líderes do lobby armamentista, incitou apoiadores à beira-mar a se posicionar em prol das medidas, que são polêmicas, tanto pelo conteúdo quanto pela forma. Parlamentares e estudiosos da segurança pública reagiram. Em uma frente, contestam o uso de decreto para mudanças que deveriam ocorrer no Legislativo. Em outra, atacam a falta de embasamento técnico para as mudanças, que, na opinião dos especialistas, podem ser benéficas ao crime organizado e dificultar a investigação de mortes por armas de fogo, que não param de crescer. No ano passado, mesmo com a pandemia, o Brasil registrou um aumento de 5% nos assassinatos em comparação com 2019. Os dados são do Monitor da Violência, uma parceria do G1 com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Núcleo de Estudos da Violência da USP. E o aumento das mortes acompanha um volume cada vez maior de armas nas mãos dos brasileiros, como mostrou um levantamento inédito feito pelo Globo. Em relação a dezembro de 2018, houve um acréscimo de 65% no número de armamentos legais registrados na Polícia Federal e no Exército, o que significa mais de 1.100.000 unidades. Afinal, o que o governo pretende com esses novos decretos? Quais são as mudanças mais importantes? E como o Congresso deve se posicionar em relação a eles? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran. E nesse episódio, a gente conversa com a diretora executiva do Instituto Igarapé, Ilona Szabo, e com a repórter Jussara Soares, da sucursal de Brasília. Fique com a gente. Ilona Szabo, vamos começar pelo resumo dessas 4 medidas, desses 4 decretos. Por que eles atacam, de fato, o controle de armas e munições no Brasil? Olha, Roberto, esses decretos usam limites já muito avançados aí na possibilidade da gente ter uma segurança pública e investigação de crimes no país. Coloca muito em risco a nossa segurança porque está excluindo de listas controladas pelo Exército, por exemplo, máquinas e prensas de recarga de munição. Então, você vai poder não só ter projéteis com um calibre muito maior, tipo de metralhadoras .50, como poder fazer sua própria munição, que fica impossível para as forças de segurança pública rastrearem, né? A gente também está vendo aí questões que aumentam muito o número de armas para civis e alguns integrantes de categorias-chave, por exemplo, passa de 4 para 6 armas o que o cidadão pode adquirir e para 8 armas, essas categorias que são membros da magistratura, do Ministério Público, e integrantes de algumas forças penais, agentes prisionais. E, novamente, armas são caras. A gente fica pensando, para que uma pessoa quer comprar tantas armas? Esses salários são compatíveis com essa compra de armas? O que poderia acontecer? Também tem algo que me chama muita atenção, que é conflito de interesse. Por exemplo, hoje você tem que ter um laudo de capacidade técnica para poder estar
apto a ter, digamos aí, a membresia numa dessas categorias que a gente chama aí dos CAC, colecionadores, atiradores e caçadores. Esses decretos trocam por um atestado de habitualidade que pode ser emitido por clubes ou entidades de tiro. Essas entidades se beneficiam com o aumento do número de seus usuários, quer dizer, quanto mais membro, mais recurso. Então, assim, é um flagrante conflito de interesse. Tá? Tem outras várias questões que chamam muito a atenção, que beneficiam, novamente, categorias específicas, sem nenhuma contrapartida de preocupação, digamos assim, dos cidadãos que pudessem estar usando isso aqui para fazer dinheiro, para revender essas armas, enfim, a gente perde aí os pontos de controle fundamentais que qualquer Estado democrático de direito precisa ter com instrumentos que são feitos para matar. Ilona, no detalhe, essa flexibilização das regras relacionadas a munições, o quanto que elas dificultam, por exemplo, a elucidação de crimes? Isso é essencial, porque sem munição, obviamente, as armas podem servir para bater na cabeça, mas não atiram, né? No Estatuto, justamente essa lei que é chamada de Estatuto do Desarmamento de 2003, a gente vem tentando fazer com que ela seja implementada, porque ela exige a marcação de munições, justamente para que as polícias possam estar rastreando armas, munições que muitas vezes, enfim, acabam em crimes. Se a gente pensar dois crimes muito emblemáticos, né? O assassinato da Marielle e da Patrícia Scioli, aquela juíza também, de Niterói. A juíza Patrícia Scioli foi brutalmente assassinada com 21 tiros na porta de casa em Niterói em agosto de 2011. A magistrada atuava em processos contra policiais militares do Batalhão de São Gonçalo. Esses dois crimes foram cometidos com munições desviadas de um lote da Polícia Federal. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe porque essas munições estavam marcadas. Acontece que esses lotes, por exemplo, esse lote era um lote de quase 2 milhões de munições. E a gente vem lutando para que a lei seja cumprida, que diz, olha, para forças de segurança pública, esses lotes têm que ser no máximo de 10 mil munições, para que a gente possa estar rastreando. Para o cidadão comum, idem. Então, qual é o interesse de você tirar essa capacidade de investigação das polícias, esse instrumento, né, é tão importante? No Brasil, a gente tem o maior número de homicídios por armas de fogo do planeta. A gente tem uma baixíssima taxa de esclarecimento comparado aí com outros países. A gente não investe na investigação, na perícia criminal. Então, assim, tudo isso vai somando para ser uma explosão, de fato, enfim, de mais insegurança no nosso país. Então, sem a gente passar assim, a entender o impacto, e ele é um impacto de curto, de médio e de longo prazo, porque essas medidas, mesmo que sejam revertidas, a gente já tem decretos em vigência que já vão estar plantando questões que a gente vai estar vendo aí daqui a alguns anos. Por quê? As armas nascem legais. Então, quando as pessoas falam sobre a questão dessa ilegalidade, é importante dizer, diferente das drogas, né, que a gente sabe que tem uma origem ilegal, a legalidade das armas, ela é, digamos assim, ela é transitória. Uma arma que hoje foi comprada legalmente, ela pode ser desviada, ela pode ser roubada, ela pode passar por um processo de corrupção e ela pode ser contrabandeada. Ilona, vamos falar de forma e de conteúdo, e primeiro de conteúdo. Quais são os argumentos que a gente pode obter do governo, até por meio do texto dos decretos, para justificar essas medidas de flexibilização de controle? Olha, Roberto, o governo vem falando em desburocratização, como se fosse de fato isso. Assim, nenhum argumento técnico ou justificativa técnica, inclusive quando houve não só a emissão aí de decretos e portarias, mas também a revogação de portarias de controle do Exército, que é algo muito grave, uma ingerência do Poder Executivo em portarias do Exército, não há qualquer justificativa técnica. E é importante dizer que esses últimos decretos, a gente inclusive tentou e está conversando com pessoas que fazem parte dessas categorias privilegiadas por eles, que não concordam com essas medidas, porque sim, querem poder praticar o seu tiro esportivo, querem poder ter sua licença, mas sabem que instrumento, que uma arma, né, um instrumento de ataque mais do que de defesa, que o controle de armas ele é um pressuposto de uma democracia,
porque se a gente pensar num Estado democrático de direito, quer dizer, é a obrigação número 1 que se faça o controle responsável do uso da força. Não tem como, se você parte do pressuposto, né, de uma vida na sociedade, achar que isso aqui vai beneficiar somente os cidadãos que estão dispostos a cumprir a lei. Então, não há, infelizmente, nenhuma justificativa técnica e nem a gente pode dizer que a justificativa de desburocratização ela é condizente com essas medidas. O fato já passou, já está muito mais longe do que isso. Aliás, Ilona, você falou dos CACs, né? Os caçadores, atiradores e colecionadores, que foram bastante contemplados nesses decretos. O que mais lhe chama a atenção em relação a esse grupo específico? Acho que é algo muito grave que ainda não está sendo falado sobre esses últimos 4 decretos, Roberto, que a gente também fez uma análise inicial e agora a gente está olhando no detalhe os outros pontos. É que há alguns dispositivos aqui que, inclusive, basicamente legalizam o porte para essas categorias CAC que eu mencionei, porque tira qualquer restrição de trajeto. Antes, essas categorias já tinham sido beneficiadas, que poderiam estar transportando arma municiada da sua casa ao trajeto, seja de uma competição, seja do clube de tiro. Esse decreto está trazendo a informação de que, independente do trajeto e independente do horário, essas categorias podem ter arma municiada. Então, obviamente que isso aqui é um porte velado, vai contra a lei, terá que ser suspenso, nós estamos trabalhando para que isso ocorra o mais rápido possível, mas é uma afronta, e é um pouco dizer assim, qual é o limite que a gente vai estar deixando esse governo cruzar com atos normativos do Executivo que colocam a nossa segurança em risco, e também com todo esse discurso de politização, né, de você incitar que os seus apoiadores protestem contra prefeitos e governadores num lockdown, pegue as armas caso haja uma fraude eleitoral, invada Supremo ou Congresso. Será que a gente não está vendo aí um roteiro muito parecido com o que a gente acabou de ver nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio, pelo mesmo discurso? As atitudes do presidente Trump, que inflamou apoiadores falando de fraude sem provas e se recusou a condenar os manifestantes mesmo durante a invasão, geraram uma forte reação de todos os lados. Então, acho que a gente precisa prestar muita atenção. E, por fim, eu acho que tem mais um ponto também que junta aí a essa análise, né, vamos dizer, das benesses a certas categorias de apoio leal ao presidente, mas também de uma questão de politização da polícia. Esses decretos também estão trazendo o aumento de armas, munições e fabricação para policiais, para membros das forças de segurança, inclusive aposentados, inativos. A gente olhar assim, o salário dessas pessoas, olhar a quantidade de armas que eles podem comprar, é muito incompatível. Então, isso levanta questões de dizer, olha, quais são as reais intenções? Eu acho que a gente precisa fazer essas perguntas. E, novamente, não é duvidando do caráter de pessoas, de atiradores idôneos, de policiais idôneos, mas, infelizmente, nós sabemos que há pessoas que não têm a boa-fé, né, da maioria. E isso aqui é um potencial, de fato, de pessoas terem arsenais sendo desviados para o mundo do crime organizado e sendo usados aí como massa de manobra possíveis e tristes que a gente nunca tenha, mas aventuras antidemocráticas em nosso país. Ilona, do ponto de vista da forma, onde é que vocês entendem que há brechas para contestar esse tipo de modificação por meio de decreto? Isso é uma boa prova para as novas presidências da Câmara e do Senado, porque há uma clara invasão de competência, isso não poderia ser feito jamais por decreto. A maior parte dessas mudanças aqui deveriam ser discutidas como parte de uma nova lei ou mudanças na lei. E se eles não colocarem esse tipo de limite, a gente acaba achando aí que essas novas presidências estão mais alinhadas do que deveriam estar num Estado democrático de direito. A gente precisa da separação dos poderes. Então, é uma boa hora das casas mostrarem sua independência e de mostrarem que prezem aí pela nossa República, pela nossa Constituição. Ilona Szabo, diretora executiva do Instituto Igarapé, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um bom trabalho e até a próxima. Muito obrigada, Roberto. Sorte pra gente.
Jussara Soares, qual é o tamanho da resistência dentro do Congresso hoje a essa flexibilização de controle de armas e de munições por meio de decreto? O presidente vai encontrar resistência em relação aos decretos das armas, né, que ele publicou aí na sexta-feira de Carnaval. E essa resistência não vem apenas da oposição, mas vem também ali da sua nova base aliada no Congresso. Logo após a publicação dos decretos, a gente já começou a observar algumas reações entre os parlamentares. Uma reação ali, um posicionamento mais emblemático foi do vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, que foi eleito na chapa do deputado Arthur Lira, né, eleito presidente da Câmara com o apoio do Planalto. O deputado Marcelo Ramos foi ao Twitter criticar não apenas o conteúdo dos decretos, mas também a forma como eles foram apresentados. No entendimento do vice-presidente da Câmara, o presidente Bolsonaro exacerbou ali o seu poder regulamentar, né? Então, conversando ali com alguns parlamentares, além do vice-presidente da Câmara, do Marcelo Ramos, outros parlamentares da base do presidente também têm se posicionado contra. O vice-líder do Cidadania, o deputado Daniel Coelho, ele ingressou com uma proposta de decreto legislativo para derrubar ali uma parte desses decretos apresentar ali do presidente Jair Bolsonaro. Conversando com alguns parlamentares, eles dizem apoiar essa iniciativa e acreditam que na volta do Carnaval esse tema deve ganhar corpo e apoio de outros parlamentares. É importante ressaltar também, Maltic, que essa pauta armamentista do presidente Jair Bolsonaro não encontra eco, não tem suporte de uma base importante do presidente, que é o grupo dos deputados evangélicos, né, da base da bancada evangélica. Também nessas conversas que eu tive com esses deputados, eles são muito claros em falar que eles apoiam o presidente, apoiam o governo desde o início, mas nessa pauta específica eles não se colocam ao lado e nem vão servir de apoio, porque o argumento principal é o seguinte: a bancada evangélica, nós evangélicos somos a favor da vida. Essas medidas, né, elas devem começar a valer em 60 dias, que é o prazo, mas nesse tempo vai ter muita reação ali do Congresso, tanto da oposição quanto dos aliados. Agora, por exemplo, para aprovação ou não dos decretos legislativos que impusessem uma derrota ao governo, no caso dessas medidas relacionadas a armas, tudo depende do presidente Arthur Lira. E aparentemente ele está apoiando a forma como o presidente tem conduzido o assunto, correto? Exatamente. É o primeiro teste de fogo ali do presidente da Câmara, Arthur Lira, ali nessa relação com o Planalto. Ele, em declaração ao G1, o presidente da Câmara disse que acha que o presidente Jair Bolsonaro não extrapolou ali o limite, né, na visão dele. Ele apenas diz que pode ter havido ali uma questão em relação ao número de porte de armas. Obviamente, vai ter ali um debate, uma pressão interna ali na Câmara, e aí agora é a hora do presidente Arthur Lira mostrar que veio ali, né? Nos bastidores, é importante lembrar que alguns deputados, né, já mencionam que, embora o presidente Jair Bolsonaro tenha saído vitorioso da eleição na Câmara, né, elegendo o Arthur Lira, né, o seu aliado para a presidência da Casa. Parlamentares, ao entender, escolheram bons candidatos. Não significa que o presidente tenha a totalidade, tenha ali todos aqueles votos, né, que elegeram o Arthur Lira, presidente da Câmara, tem todos esses votos nas mãos. Que a cada pauta, principalmente nas pautas de costumes, que divide muito o parlamento, ele não tem, e aí precisaria renegociar novamente. Então, acho que para os próximos dias, essa é uma reação que vai ter muito debate. Outros acreditam que talvez o Congresso não tenha essa força de derrubar esses decretos, e daí apostam sim no Supremo Tribunal Federal para tentar regular e diminuir
né, o tamanho, essa corrida armamentista aí do presidente Jair Bolsonaro. Acho que é importante lembrar que o presidente, sempre foi uma pauta ali de campanha, e aos poucos, né, a cada nova medida, a gente observa que o presidente e o seu grupo ali, né, vem testando os limites de quanto, ponto a ponto. Por exemplo, antes o cidadão comum poderia ter 4 armas e agora já pode ter 6. Se for um agente penitenciário, um membro do Ministério Público, esse número pode chegar a 8. Então, são questões que são vistas com muita preocupação por alguns parlamentares e também ali por quem acompanha bastante esse tema. Eu acho que o presidente ele tinha essa entrega para fazer para os grupos ali que o apoiam, que é um grupo importante, que são os dos CACs, né? Que são aqueles colecionadores, atiradores e caçadores. Tanto que no ano passado o presidente nomeou um coronel da reserva na Secretaria-Geral da Presidência, que é um instrutor de armamento e de tiro credenciado, ou seja, um CAC, justamente para tratar exatamente dessa questão, para fazer decretos que, na visão deles, não pudessem ser questionados na Justiça. Atualmente, todas as medidas anteriores em relação à flexibilização de armas, elas já são alvo de alguns questionamentos no Supremo Tribunal Federal, são cerca de uma dezena, né? Então, isso é um tema que vai avançar aí e o Supremo também precisa se posicionar. Jussara Soares, repórter da sucursal de Brasília, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto, um bom trabalho. Valeu, obrigada, Maltique, até a próxima. Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal. As mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi do Hugo de Araújo. Tchau!